Na nossa próxima notícia aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre um filme que já está chegando entre nós. Estou falando do Gladiador 2. E enquanto não sai o filme, né, as notícias vão vazando, e a de agora é que tem um ator muito interessante, é confirmado, para fazer uma ponta nesse filme. Estou falando de ninguém menos do que Denzel Washington. Mas que papel ele vai fazer nessa obra aí? Vamos ver. É isso mesmo, cara. Eu digo que eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito, né, Denzel Washington. Acho que é um dos grandes atores da nossa geração, né? Um cara que sabe interpretar um pouco de tudo. Já fez terror, suspense, aventura, drama, né? Em tudo que ele faz, ele me convence. Então, quando eu vi o nome dele assim, envolvido nesse novo projeto aí do Gladiador 2, eu pessoalmente fiquei muito feliz, né? E a notícia, Creed, é que o Ridley Scott, né, que é o gladiador aí que é o diretor pro Gladiador 2, ele revelou numa entrevista recente aí, né, alguns detalhes aí, e aí ele fala que tem esse personagem, que ainda não tem nome revelado, mas tem um papel bem definido dentro dessa obra. Creed, antes de falar um pouquinho sobre o que o Ridley Scott, né, divulgou sobre esse personagem, queria ver um pouco de você. Qual que é a sua experiência com Denzel Washington? Você acha que ele veio para agregar, né, no filme? Acha desnecessário? O que você acha, meu amigo? Olha, não há dúvidas, né, gente, que o Denzel Washington é um dos melhores atores da geração dele. O cara é incrível, incrível. Ele tem filmes extremamente marcantes. E é aquele tipo de cara que, quando você chama para aparecer numa cena, é para arrebentar, né? Acho que também é um grande nome aí da comunidade negra, né, dentre os atores e atrizes que perpassam o cinema, o teatro também, quem não sabe, ele é um grande ator também da área do teatro. Então o Denzel Washington arrebenta. Me preocupa um pouco o que o Ridley Scott quer fazer em termos de historicidade, né? Porque é o seguinte, eu gosto de alguns filmes do Ridley Scott, mas especificamente quando o Ridley Scott toca o ponto da história, é muito comum ele fazer filmes mais preocupados com um discurso ou uma mensagem que ele quer passar, e quando ele quer passar essa mensagem, ele pisa um pouco na historicidade das coisas, ele distorce muito as coisas. Uma das exceções, claro, é Gladiador. Gladiador é um filme muito bem feito, mas obviamente é um filme enganoso, porque aquela situação não ocorreu. Ele pega personagens reais e distorce a história. Aí você vai falar assim, por exemplo, mas o Tarantino faz isso e ninguém reclama. Mas o Tarantino obviamente está alterando a história. O Ridley Scott parece que ele quer fazer a história ter acontecido do jeito que ele está contando. Enfim, é uma polêmica, inclusive, uma polêmica que pontua o atual filme dele nos cinemas, que é Napoleão, né? Muita gente tem criticado a parte histórica da obra, né? Mas desde os cartazes a gente já notava que ele tinha mais uma preocupação artística de representação da versão dele do Napoleão e do que necessariamente uma preocupação histórica. Outro dia até li uma matéria em que ele teria dado uma resposta enviesada aí para os críticos, né, que estavam falando, os historiadores estão detonando o seu filme. Aí ele falou assim, os caras estavam lá? Então o que eles estão reclamando? Vocês não estavam lá, a minha versão também, sabe? Uma coisa meio patifaria, mas meio provocadora, porque o Scott gosta disso. Então, assim, me preocupa o que ele vai fazer em termos de o que ele como ele quer projetar um personagem negro, que a gente sabe que já é da alta sociedade, aí um homem rico, a gente vai comentar isso daqui a pouco, dentro desse universo romano. Agora, que no mínimo instigante imaginar um grande personagem rico, negro, na Roma Antiga, na esteira do grande sucesso Gladiador, quem não vai querer ver isso? Nem me fala. E falando um pouquinho, então, sobre o que o Ridley Scott comenta, ele fala assim, há um personagem paralelo, dono de um negócio que fornecia armas aos romanos, e que fornecia azeite quando eles viajavam, fornecia vinho que eles bebiam, porque esses caras bebiam água, bebiam vinho, e quando viajassem, quem forneceria carroças, cavalos e arreios para eles? Tinha que haver os traficantes de armas da época. E aqui está o homem que já ficou rico por fornecer as armas, as catapultas. Seu hobby é como estábulo de cavalos de corrida, exceto que são gladiadores. E ele tem tipo um estábulo de 30 ou 40 gladiadores. Ele gosta de vê-los lutar, e daí é daí que ele veio. Ele foi capturado no norte da África, conseguiu se tornar um homem livre porque era um bom gladiador. Mas ele esconde isso porque agora também está percebendo o potencial de seu real poder. Ele é mais rico do que a maioria dos senadores, então já tem pensamentos e projetos sobre a possibilidade de tirar o poder desses dois príncipes malucos. Então essa é a descrição que o Ridley Scott deu
né, para esse personagem que ele ainda não revelou o nome, né? Então, assim, eu acho que tem um espaço grande para o Denzel Washington trabalhar aí, né? Dá para fazer um personagem complexo, né, que já tem um passado, né? Tem essa coisa de tentar se mostrar importante, mas não tanto para não chamar atenção para ele, mas usar essa influência, né, para tentar mexer no poder que tá em voga na hora lá. Então, assim, o Denzel Washington tendo espaço para trabalhar, eu acho que dá para desenvolver algo muito, muito bacana. Eu acho que tem potencial aí, meu querido. Gostei da ideia. Os caras já estão fazendo até montagem aí, ó. Só que aí ficou um Denzel Washington misturado com Vanderlei Luxemburgo aí, né? Coisa artificial lá, como é que chama? Inteligência artificial. Não manda tão bem, não. Mas olha, meio atarracado. Um gladiador, assim. Ficou elegante, né? Agora, olha, a premissa é muito boa. Mas sabe o que eu li, Márcio? Uma curiosidade pra galera. Eu estava lendo outro dia sobre que o Ridley Scott, há muito tempo, quis fazer já um Gladiador 2 com o próprio Russell Crowe. A essa altura não é segredo para ninguém que ele morre no final do filme. Maximus morre no fim do filme. Sabe qual que era a ideia dele, cara? Porque ele também é ligado à ficção científica, né? Então ele ia criar uma espécie de portal que, de alguma forma, o Maximus voltava, já acordava, tipo, num mar, como, sei lá, uma espécie de reboot ou ciclo, assim, sabe? E ele voltava e ia ter uma missão lá, que ele queria fazer uma coisa que o Maximus voltava. A gente sabe que o Ridley Scott é o cara que já fez umas cagadas dentro das próprias franquias dele, né? Mas, enfim, vamos torcer para que tenha um bom roteiro, seja uma boa produção, né? Como foi Gladiador, tão marcante para a história do cinema e para os filmes de época, né? Os épicos. Faz tempo que a gente não tem um bom épico aí no cinema. Então, vamos torcer. Eu torço pelo Denzel Washington, porque ele é um grande ator. Eu gosto demais dele. Eu também. Vamos lá. Gladiador, dia 22 de novembro de 2024, tá? Então tem um tempinho aí. Ainda vamos falar um pouquinho sobre ele até lá. É isso. Muito bom. Ó, o Mike fez um comentário. Vamos ver. Tem muito de Gladiador e Planeta Hulk. Quem viu o filme e gostou, fica aí, dica de leitura. Cara, o Mike deu uma viajada agora, né, mano? Tirou, assim, as mídias de cá, de lá. Não, tem mesmo. Mas eu não tinha feito essa conexão, não. Tem mesmo. Esse lance dos gladiadores é muito fascinante, é um dos pontos, assim, quando eu dou aula de história para os alunos, um dos pontos altos é falar desse negócio de gladiador. E aí, o que eu faço? Para não passar o filme que é meio cansativo, por exemplo, para sexto ano, primeiro ano do médio, eu ponho as cenas de luta. Cara, não tem uma turma que eles não fiquem vidrados, as cenas são espetaculares. Top. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!